Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. BCFF11, vale a pena? É o fundo de fundos do BTG Pactual. Então, vamos saber. Então, pessoal, antes da gente dar continuidade e saber um pouquinho mais a respeito desse fundo, eu gostaria de pedir imensamente, por favor, deixa o like aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo se você gosta de fundos, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, se inscreva no canal, ative o sino para ser notificado de todos os demais vídeos, tudo bem? Gostaria de agradecer imensamente, muito obrigado aos 141 inscritos do canal. A cada novo vídeo a gente observa que o canal vem crescendo, então muito obrigado a cada um de vocês. E vamos em busca de 200 inscritos, 500 inscritos e a nossa maior meta no curto prazo é 1000 inscritos. Conto com a ajuda de vocês e vamos lá. Esse fundo de fundos, o que vem a ser um fundo de fundos? É um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários. Então ele vai lá e compra a cota desses fundos com o objetivo ou de receber os rendimentos daqueles fundos, ou até mesmo de tradear, de vender, oferindo ganho de capital. Ele é um fundo bem antigo no mercado, desde 2010. Foi lançado na base de 100, tem uma boa liquidez diária de 4 milhões e 600. Ele é de títulos e valores imobiliários. A gestora é a BTG, tem 25 milhões de cotas, tem uma excelente representação no IFIX. E os usuários lá do Clube FI dão nota 3 de 5 para esse fundo. A maioria dos fundos de fundos estão sendo negociados com certo desconto. Então ele está sendo negociado aqui a 0,95 do seu valor, ou seja, 5% de desconto. Então é um fundo que custa R$100, está sendo negociado por 95. Aqui a gente consegue observar melhor, o fundo vale R$84 e ele está sendo negociado por R$79, tá? Outro ponto interessante, no mês 5, o fundo contava com quase 282 mil cotistas, quase 300 mil. Então é algo impressionante. O patrimônio do fundo também é algo considerável, ele tem 2 bi de patrimônio, 2 bilhões e 100, só que o mercado só está aceitando pagar 2 bilhões. Então, se você enxergar a perspectiva de crescimento, de alta nesse fundo, pode ser uma oportunidade aí de oferir um certo ganho aí, tudo bem? Em relação à cotação, o que a gente observa? Que nos últimos tempos aí, o fundo vem atuando abaixo do preço de base dele lá. Ele chegou a bater no topo aqui em janeiro desse ano corrente, mas ele vem sempre operando aqui mais ou menos nessa faixa aqui. E de uns tempos para cá, o fundo apresenta uma tendência de queda aqui, tendo sido negociado agora nos últimos dias, cada vez mais a um preço mais baixo aqui. Então, ao invés de observar tendência de alta nesse fundo, ultimamente ele vem observando tendência de queda, tá? Esse fundo ele passou por várias e várias subscrições, que é vir a mercado pedir dinheiro, e aqui a gente observa as 3 últimas subscrições do fundo. Ele fez a 8ª, a 9ª e a 10ª. A 8ª ele veio pedir 300 milhões no mercado. Isso foi feito em setembro de 2019. Depois a nona subscrição foi em janeiro do corrente ano. E a última foi em março do corrente ano. Tudo bem? Vamos à frente. Aqui a gente observa que o fundo, eu fiz agora, se você quiser observar no canal aí, se você quiser olhar os vídeos, eu fiz recentemente os top 10 fundos de fundos do mercado, tá? E aí eu fiquei surpreso com alguns fundos de fundos. Algumas pessoas do mercado não gostam dos fundos de fundos porque ele tem dupla taxação. Você já paga taxa de administração no fundo original, que esse fundo compra, e paga outra taxa de administração para esse fundo. Eu, sinceramente, não me incomodo muito com isso. Se o fundo pagar a dupla taxa, mas me entregar um bom rendimento, no final das contas, isso é o que interessa. Então, o que adianta um fundo cobrar 1,5%, 2% de taxa, mas ele me entregar altíssimo rendimento, e o outro me cobrar 0,2%, 0,5% de taxa e me entregar um rendimento ínfimo? Então, assim, não necessariamente
ter dupla taxa ou se você ter taxas altas, isso é ruim, desde que o gestor e o fundo faça por merecer essa alta taxa. Então, no último mês, esse fundo entregou o equivalente a 0,63%, ele vem com um acumulado de 7,5% nos últimos 12 meses, que é algo assim, intermediário, não é tão ruim, é porque muitas vezes os usuários estão acostumados com o rendimento de fundos de papel, né? Então, por não ser fundo de papel, o rendimento não está tão ruim assim. Você observa que no decurso do tempo, ele entrega ali, tem entregue aqui muito próximo dos 50 centavos, ó, um pouco abaixo, um pouco acima. Inclusive, no último mês entregou ali 50 centavos. Então, talvez, como o fundo é base em 80 e poucos reais, não está tão ruim assim. Tudo bem? Vamos à frente. Aqui a gente já começa a ver as informações que estão lá no site. Eu peguei o último relatório gerencial e trouxe aqui para vocês. O que a gente observa? Eu achei o relatório, assim, por ser fundo de fundos, não tem muito como eles aprofundarem tanto, porque aí cada fundo traz o seu relatório. Mas eu acho que ele poderia ser um pouco melhor, um pouco mais detalhes, tá? Então ele investe 34% em FIIs de CRIs, no setor de CRIs, 26% em FIIs de laje, 19% em contratos atípicos, 13% está em caixa ainda, 7% em shopping e 1% em coisas variadas, tá? Eu não vou fazer a leitura aqui, porque eu acho desnecessário, mas caso vocês queiram, é só pausar o vídeo e fazer a leitura aqui de cada um desses detalhamentos. Ele também veio trazer aqui, veio trazer uma informação interessante, o seguinte, ó, que em maio de 2021, o BCFF entregou os 50 centavos, trouxe esse comunicado que ocorreu a 10ª emissão. Então ele veio falar sobre o FFO, tá bom? Encerrou o mês com a reserva de contingência de 35 centavos. Então, assim, o fundo vem fazendo reserva. Por quê? Se ocorrer algum momento de instabilidade, alguma queda muito brusca nas suas receitas, etc., ele consegue pagar ali o que ele precisa. Isso é interessante de verificar o seguinte: o fundo tem entregue 50 centavos em média e ele já tem quase o valor de uma outra rendimento armazenado aí. Então isso é bem interessante, tá? Aqui a gente vem observando aqui mês a mês como que são as receitas do fundo, como é que elas são originadas, como que esse fundo ganha dinheiro. Então é interessante quando você vai investir em algo, você saber de onde vem os recursos, ó. Então, ó, isso ele deixa para reserva de contingência, rendimento financeiro dos fundos, ó, renda de CRI, ganho de capital, renda dos fundos, despesas e ajuste de imposto de renda. Tá? Então aqui ele vem mostrar um por um o que significa cada uma dessas faixas. E aqui ele vem falar também, ó, do dinheiro, o que ficou para reserva, o que é ganho de capital e o que é resultado recorrente aí. Tudo bem? Vamos à frente. Aqui ele vem falar os 20 maiores fundos que ele investe, tá? E alguns vai ser desconhecido para a grande maioria. Todo mundo conhece o EZTB, agora o BTLG é mais conhecido, o RE Prime, porque tem alguns desses fundos que são não listados, nem todo mundo pode ter acesso, então ele é fechado ou apenas investidores ali profissionais ou qualificados que podem estar investindo. Ali, ó, quase 10% em um fundo, na minha opinião, pouco conhecido. Tem ali o BTLG nas suas maiores posições, BTCR, BPML, que é um fundo de shopping, o HGRU também em altas posições, FXC, BRCR, o Iridium, MCCI, CPTS, que é outro fundo de fundos. Então aqui a gente consegue observar as 20 maiores posições do fundo. Outro ponto interessante, o segmento de atuação, ó, 34% CRI, comercial, logística, caixa, algo que a gente já tinha visto semelhante lá atrás. Ele vem dizer aqui para a gente também, ó, que 85% está alocado e 13% ainda está parado em caixa, tá? E a estratégia aqui mostra o seguinte, que 46% está vindo de renda e 54% de ganho de capital. Então, com esses giros da carteira aí, que é onde ele tem feito um ganho maior em cima disso. Tudo bem? Aqui foi outra parte interessante quando eu li o relatório gerencial. Isso aqui também achei bem interessante. Ó. Tá uma disputa judicial sobre fundos de fundos para eles não pagarem imposto de renda sobre esse ganho. Para quem é investidor tradicional, qualquer investidor, quando você vende uma cota de fundo imobiliário com ganho, você paga 20% sobre esse lucro.
Tá? Então, os fundos de fundos estão tentando fazer com que ele não pague esse imposto nessas transações. Então, olha o que ele conseguiu. Em 19 de novembro de 2020, ele divulgou um fato relevante, né, o fundo, dizendo o seguinte, que ele conseguiu... ele tinha deixado como reserva, mas conseguiu fazer com que não vai mais precisar gastar 4,2 milhões. Ele havia guardado lá para recolhimento de imposto de renda sobre ganho de capital. Ó. Então, esse valor que ele não vai mais precisar distribuir, pagar, ele vai distribuir para os cotistas, então isso vai equivaler 21 centavos. Bem interessante a respeito disso aqui. Aqui a gente observa a cotação histórica do fundo, né? E como que ele vem oscilando no decorrer do tempo. Ele faz algumas equiparações aqui com o IFIX, com o CDI, com o índice Ibovespa, tá? Então, no atual mês, o fundo vem rendendo 0,1%. No ano, ele vem com um acumulado de menos 4,4%, porque aqui ele observa tanto que ele entregou de yield, mas também a desvalorização da cota, né? Como a gente observa lá que a cota caiu quase... ele já está desvalorizado mais de 5% do valor da sua cota, então isso impacta, tá? O IFIX está negativo, ele está acima do negativo do IFIX. O CDI líquido deu 0,8, então... não está muito distante do IFIX, porque o CDI não rende quase nada, e o Ibovespa rendeu 6% no período. No entanto, quando você investe, sempre tem a visão de longo prazo. Quando você olha para um ambiente, para uma visão de longo prazo, você vai observar que o fundo só perdeu para o Ibovespa, só perdeu para ações. Então, ele rendeu 47% em 3 anos, mais de 10% ao ano. Então, superou o IFIX, superou em muito, mais de 4 vezes aí o CDI e ficou 50% atrás aí do Ibovespa. Vamos à frente. Antes da gente ver os últimos slides aqui que esse fundo traz, como eu alertei, eu na minha opinião, foi um relatório muito superficial. Acredito que poderia ser um pouco mais detalhado, tá? Então, não gostei muito do relatório desse fundo. Gostaria de reforçar. Por favor, deixa o like no vídeo, comente aqui embaixo se você conhecia esse fundo, se você gosta de fundos, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, se inscreva no canal, ative o sino para você ser notificado de todos os vídeos. Já contamos com 141 inscritos, eu estou muito feliz mesmo, eu estou surpreso. O canal não tem nem 2 semanas e já, na minha opinião, é um crescimento muito bom, muito grande. Mas a gente precisa crescer. Eu preciso alcançar 200, 500 e mais precisamente a gente precisa alcançar o quanto antes 1000 inscritos. Então conto com a ajuda de vocês. Vou deixar passando aqui mais alguns slides a respeito do fundo e eu encontro vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, boa noite e fui! Artlist.io